gente! Eu sou Carol, sou enfermeira, sou doula. Esse é meu canal, Quero Ser Parteira. Tô gravando esse vídeo pra falar de um assunto que eu vejo muito, que é muito frequente, que é a questão do medo do parto, do medo da dor do parto e de tudo isso que envolve muitas mulheres que estão grávidas ou que pretendem engravidar, que têm o sonho de ser mãe. Elas referem isso, né? Olha, eu queria muito ser mãe, acho muito bonito o parto normal, queria muito, mas eu não tenho coragem, eu não me vejo, eu não consigo imaginar sentindo aquela dor e tal, passando por tudo aquilo. E assim, é uma coisa que precisa ser trabalhada e que infelizmente isso aconteceu por uma coisa cultural mesmo, porque antigamente era normal, toda mulher já nascia e crescia sabendo que ia parir, que ia passar pela dor do parto, que era uma coisa normal, que todo mundo ia passar. Por mais que ela tivesse medo, ela sabia que era normal, que isso ia acontecer, e que ela ia conseguir, né? Que ia dar certo, porque ela sabia que a mãe dela passou, que a avó dela passou, que a irmã dela, que todo mundo passou por aquilo e todo mundo sobreviveu. E, inclusive, algumas mulheres, quando eram assim jovens, participavam dos partos das mais velhas e tal, já para ver como era e tudo mais. E aí, o que acontece? Isso se perdeu, né? Essa cultura do parto normal, ela se perdeu e ela também se transformou na cultura do trauma, do medo, aquele parto traumático, aquele parto ruim. E aí, quando veio a cesárea, a mãe, a avó, todo mundo que tinha tido parto normal sempre dizia para a filha, né? Olha, faz a cesárea, que é horrível o parto normal, é traumático, foi terrível. E para elas era maravilhoso a cesárea. Elas achavam que era tudo que elas queriam. Ir para uma cirurgia, sem dor, sem problema, abrir a barriga, tirar o bebê e tudo ficava bem, não tinha problema nenhum. E aí mudou. A nossa sociedade simplesmente mudou, as mulheres simplesmente mudaram. Poucas são aquelas que chegam pra gente e dizem assim: ah, eu sempre quis ter parto normal, a minha mãe teve, e eu acho que é assim mesmo que deve nascer e tal. Algumas mulheres são assim, mas a maioria não são. Principalmente quando elas nasceram de cesárea, ou se na família as mulheres passaram por uma experiência traumática de parto. Então isso é totalmente compreensível. Eu vou falar um pouco do meu caso. Eu não tenho filhos ainda, nunca engravidei. Mas desde pequeno eu sempre quis ser mãe, sempre. Eu sempre disse, o meu sonho é casar e ter filho. Mas eu tinha muito medo de agulha. E para mim nem existia a possibilidade de ter um parto normal. Para mim era a cesárea. E pronto, normal. Eu nasci de cesárea, eu vim da década de 90, onde o normal era cesárea. Todo mundo que eu conheço, assim, que eu conhecia na minha família tinha tido cesárea. Era o normal, era ter a cesárea. E aí eu sempre pensava, poxa vida, eu quero muito ser mãe, mas quando eu penso no parto eu desisto, assim, eu penso, não, acho que eu deixo de querer tanto quanto eu queria quando eu penso na hora do parto, principalmente por conta da agulha, eu tinha muito medo de agulha, eu tinha um trauma muito grande de agulha que eu fui perdendo ao longo da minha graduação em enfermagem, quando eu fui passando pelas partes que tinha injeção, que tinha tudo mais, vacina, eu fui perdendo mais o medo que eu tenho de agulha, mas ainda tenho um medozinho básico. E aí, hoje, eu não me vejo passando por essa vida sem ter um parto normal. É claro que pode acontecer, eu posso precisar de uma cesárea em todas as minhas gestações e não ter um parto normal. E isso não vai me fazer, nossa, meu Deus, não vou ser mais feliz. Não, se for preciso a cesárea, se tiver no meu destino que eu nunca tenho um parto normal, também não tem problema nenhum. Porque a principal função de você querer ter um parto normal não é pelo ego da mulher, não é porque aquela mulher vai poder dizer, ah, eu consegui parir. É claro que ela vai sentir isso, ela vai se sentir vitoriosa quando ela conseguir parir, mas isso não é o principal objetivo de você se decidir um parto normal. Você decide pelo parto normal porque você estuda
ou não, né? Tem essa vertente, tem aquelas mulheres que decidem pelo parto normal porque elas estudaram, porque elas viram que era o melhor que elas podiam fazer pelo filho. Porque tá aí, gente, evidências, o Brasil é campeão de cesárea e tem uma mortalidade materna e infantil grande, então como é que pode? Se a cesárea vem para salvar a vida e a maioria dos partos são cesárea, como é que ainda é tão grande a taxa de mortalidade? Tem alguma coisa errada sendo feita aí, né? E aí uma das coisas é a questão da cesárea sem indicação, que sim, tem um risco grande de ter complicação e de levar a óbito, principalmente para o bebê. O grande problema é a cesárea eletiva, aquela cesárea que é marcada, que muitas vezes é marcada com 37 semanas, o bebê não está pronto para nascer. E por tudo isso, pelo seu filho, para que ele venha ao mundo no tempo dele, quando ele estiver pronto e tudo mais, é que você decide esperar pelo parto normal, é que você encara chegar na 40ª semana, entendeu? E você consegue levar a gestação ainda adiante, você não se rende ao desejo de ter uma cesárea marcada. Então, assim, o principal, se você é mulher e você quer muito ser mãe, você tem medo ainda de pensar nisso e tudo mais, estude, leia, busque, porque a maioria das mulheres vai parir por instinto, mesmo sem estudar, mesmo sem ler, mesmo sem procurar saber nada, elas vão conseguir e tudo mais. Não é uma condição para parir você ter estudado sobre o assunto, você ser uma pessoa fitness, né, que come bem, que faz exercício físico. Isso não é uma condição necessária, obrigatória para que você tenha um parto, entendeu? É um parto normal, assim, um parto natural. Você não precisa estar dentro de tudo isso. Mas é claro que se você tiver uma alimentação boa, tiver um preparo físico e tal, claro que isso vai ajudar muito. Se você tiver uma doula, isso vai ajudar muito. Mas não significa que se você não tiver, você não vai conseguir parir. Não significa. É tudo uma questão de fazer todo o possível para que seja uma experiência positiva, para que dê certo e tal. E aí o que acontece? É claro que quando chegar a minha vez, quando eu for a grávida e estiver prestes a ter um parto normal, é claro que eu vou ter medo. Eu tô falando por mim. Eu acho que eu vou ter medo. Vou ter medo porque eu nunca senti nenhuma dor física assim. Eu nunca quebrei nada, nunca tive cólica pra morrer, nada, nada. Nunca senti nenhuma dor assim forte física. Então eu não sei como é que vai ser. O que é que eu sei? Eu sei que eu vou aguentar, de fato, porque eu sou uma mulher e eu nasci para parir e quando a dor vier, eu sei que a dor vem, que ela vai, certo? Que é uma coisa suportável, que é uma coisa que eu vi muitas mulheres passar por isso e não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa natural. Então é bom que quem estiver se preparando veja muito vídeo de parto e não veja só aqueles vídeos com o fundo musical e tal. Veja também os vídeos onde aparecem as mulheres gritando mais um pouco, no momento mais da dor mesmo, sem tanta beleza assim, porque no vídeo são 10 minutos no máximo que não retrata quase nada do que é o trabalho de parto de fato. Então, assim, estudem sobre o assunto e façam pelo seu filho. Eu tenho certeza que qualquer mãe, se dissesse assim, para você dar o melhor para o seu filho, você vai ter que cortar aqui o seu dedo no cru, sem anestesia. Você faria isso pelo seu filho? Você faria isso pelo seu filho? Qualquer mãe. É o que eu digo, gente, o que é um parto para uma pessoa que vai ser mãe? O que é um parto para uma pessoa que vai ter um bebê, que vai ver aquele bebê chorando? Vai doer muito mais, vai doer muito mais. Eu sempre digo assim, vai doer mais quando o seu filho ficar doente. Vai doer mais quando você tiver que deixar ele na escola, quando ele começar a ficar independente, quando ele te desobedecer, quando ele, sabe, te desprezar de alguma forma, porque a gente é filho, a gente sabe o que a gente faz, né? Isso dói muito mais numa mãe. Então, assim, não tem por que ter medo do parto.
Eu penso assim, você pode ter, certo? Você tem, mas eu li uma vez que o medo é a extrema ignorância em momento agudo. Então você tá naquele momento agudo, aquele momento e você não pensa e aí você sente medo. Você precisa pensar. Quando você pensa, você raciocina tudo direitinho, o medo ele vai desaparecendo e você vai ficando mais tranquila. E tem outra coisa que faz as pessoas terem medo, não é nem tanto a dor. É também a questão da violência obstétrica, que é uma coisa muito séria, muito, muito séria, que ocorre muito e infelizmente ocorre muito, e é uma coisa assim que ainda perturba muito, porque por mais que eu atenda mulheres que têm uma certa condição, que vão ter um parto bonito, mas também tem aquelas que não vão ter condições e que vão precisar utilizar do SUS. E não vão ter acesso a uma maternidade do SUS que seja realmente, que tenha um tratamento digno, respeitoso, que a gente chama de tratamento humanizado, né? E aí é muito difícil, e até mesmo no privado, né? Desde o pré-natal, as mulheres têm uma dificuldade tremenda para encontrar um médico que respeite, que aceite as vontades dela. E aí, quando chega no momento do parto, todos os outros profissionais que estão ali podem não acolhê-la e não respeitá-la da maneira que seria humana fazer com a pessoa, né? O tratamento que uma pessoa, um ser humano merece. Então, assim, existe ainda, eu acho que pior que o medo da dor do parto é esse medo de sofrer uma violência, de ter um parto muito traumático, muito difícil e que muita gente relata. Pra mim, isso é mais difícil, assim, do que a dor do parto mesmo. Então, assim, se você é uma mulher, você não tá grávida, mas você pretende um dia ter um filho, eu já vi também que o nascimento ele diz respeito a todo mundo um dia vai nascer, todo mundo um dia vai ser pai ou mãe. Se você não vai ser pai ou mãe, você nasceu um dia. Seu sobrinho, alguma pessoa, qualquer pessoa próxima a você, um dia vai ter um filho e você vai se preocupar com isso. Entendeu? Porque eu acredito que vai começar a diminuir mesmo a questão das cesáreas eletivas e que, de certa forma, as mulheres vão ser obrigadas a ter um parto normal. Eu acredito que a gente está caminhando para esse futuro, que seria legal. Eu acho que é legal você, pelo menos, tentar ter um parto normal, pelo menos entrar em trabalho de parto, sabe? Você dá essa oportunidade, né, do seu filho nascer no tempo que ele estava maduro para nascer, né? Quando não tiver uma indicação real de cesárea, que se espere pelo trabalho de parto. E aí outra coisa também que faz a mulher ter essa força para buscar um parto normal e toda essa coisa da humanização é a questão do trauma, né? O nascimento, ele é um trauma muito grande que todos nós sofremos. E você poder proporcionar para o seu filho um nascimento em paz, ou seja, ele nasceu, ele passou por aquele medo, por aquele trauma, ele nunca foi tocado, sabe, ele nunca respirou, aquilo dói. Dói fisiologicamente a respiração do bebê, tanto é que ele chora. E a gente observa que quando o bebê nasce, que ele é colocado com a mãe dele, ele chora menos, ele é um bebê mais calmo, mais seguro, sabe? Assim, e isso reflete no futuro. A psicologia tá aí, tem muita coisa sobre isso. Quem é psicólogo sabe disso. É essa questão do nascimento mesmo, que influencia muito na vida da gente, sabe? Inconscientemente. Então é isso, gente. Eu não sei se eu consegui abordar assim os pontos principais nesse assunto. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixem aqui nos comentários, tá? O que eu desejo para as mulheres que estão grávidas, acreditem, tenham fé, depositem toda a energia positiva, seja lá no que você acredita, mas se encha de coisas boas, de pensamentos positivos. Aproveite os últimos dias ou semanas da sua gestação. Aproveite que sabe que você está grávida ainda, porque daqui a pouco tudo vai mudar. E depois eu quero fazer um vídeo também sobre o puerpério, porque mais que a dor do parto, mais que a violência obstétrica no momento do parto, está o puerpério, que também é um período muito difícil na vida da maioria das mulheres.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ocito, beijos para vocês, uma vida cheia de ocitocina. Quem quiser, segue lá no Instagram, quero ser parteira. Também tô lá no Facebook, compartilho alguns links, algumas coisas que não dá para colocar no Instagram. E se quiserem acompanhar, eu tô postando mais vídeos de estudo, porque esse é o meu momento de estudar. Mas é isso, tá? Até a próxima!